E bem, é inegável que as coisas não estão indo muito bem, né, pra nós games. Tipo, pô, olha o preço que tá vindo os videogames, cara. Tá difícil, tá difícil. E assim, claro, eu não vou dizer que isso vai me afetar tanto porque eu sou pobre, né? Eu acho que eu só tive um videogame que foi, tipo, sabe aqueles videogame antigo que era basicamente, como pode dizer, uma pirataria, como se fosse, né? Tipo, ele era um videogame da Raw to Reels que rodava alguns jogos, eu não lembro agora se era, mas eram jogos bem antigos, eu não lembro agora, tipo, mas imagina que ele é como se fosse um emulador. Ele era um DVD que ao mesmo tempo é como se fosse um emulador de videogame antigo. Ele tinha vários jogos, eu me lembro, eu acho que era tipo, ele tinha um DVD que vinha 300 jogos. Agora, tipo, obviamente não presta, né, por prestar muito tempo, mas ainda assim foi, tipo, o único videogame que realmente tive. O outro videogame que eu tive, mas eu não cheguei a jogar, foi um primo que me deu um PlayStation 1 e eu não consegui jogar. Por quê? Porque, bem, eu não tinha eu não tinha nenhum CD. Eu tinha até DVD, tipo, sem nada dentro, só que eu não tinha CD e ele só rodava CD. Eu tentei botar um jogo dentro de um DVD e eu descobri que ele não rodava DVD. Eu fiquei, complicado, né? Complicado. E aí, depois de muito tempo, eu juro pra vocês, acho que foi quase um ano, eu falei, juntei umas moedinhas, fui lá, comprei um CD e gravei o primeiro jogo do Crash, alguns outros jogos, tipo, acho que um jogo de Yu-Gi-Oh! Também. Quando fui jogar, eu descobri que estava sem o cabo. E aí você se pergunta, onde é que foi parar o cabo? Então, minha mãe muitas das vezes guarda as coisas. E aí, ela some. Eu nunca mais tinha visto aquele cabo. Aí um amigo meu falou, ei mano, eu posso testar aqui, eu acho que eu tenho uns cabos e tudo mais. Aí eu emprestei pra ele. E aí como ele era super fã da PlayStation, né, o cara era super fã da PlayStation no geral. Aí ele deixou como decorativo no quarto dele, enquanto, até porque eu não tava usando mesmo, né? Conclusão, eu fui falar com ele um tempo atrás, quando eu achei o cabo, é que, mano, então, lembra daquele PlayStation 1 que eu te entreguei? Então, eu achei o cabo, você tem como trazer de volta? Aí ele falou, então, mano, esse negócio aí não existe mais há muito tempo. Eu fiquei, putz, velho. Tanto que o cabo já se perdeu de novo, porque não vou ter o que usar ele mesmo, então eu joguei fora. Mas foi triste, mano, foi triste. E por fim, meu último videogame, eu não conto tanto, porque ele, de certa forma, foi um empréstimo. Não vou nem dizer que de certa forma, foi de fato um empréstimo. Basicamente, um amigo do meu pai, ele tinha comprado o videogame pra filha dele, só que a filha dele não tava jogando tanto, alguma coisa assim. Aí ele pegou e falou, não, fica aí por um tempo, mano. E aí ele deixou comigo alguns meses, quase um ano na real. E depois ele pegou e é isso aí. E aí ele nunca mais trouxe, eu acho que nada de videogame nem deve funcionar mais, então, depois de tanto tempo, né? Mas o importante é que, por um período eu tive o Xbox 360 também. Era bloqueado, mas já tinha o quê? Uns 4, 6 jogos, se eu não me engano. Então, deu pra me divertir. Eu admito que eu passei bem mais tempo usando aqueles jogos de Kinect, porque assim, querem não, né, como as opções de jogos eram meio limitadas, então eu ficava toda hora lá no joguinho da dança, no joguinho dos bonequinhos da Xbox, era isso aí. Mas também tinha Mortal Kombat 9, que eu joguei pra caramba. Eu passei o modo história inteiro, fazia um monte daquelas coisas secundárias, e é isso aí. Mas, resumindo, é isso. Aí, ó, tá aí minhas histórias dos games, no caso não dos games, né, dos consoles que eu tive. Mas agora vamos direto ao ponto. Por que você entrou nesse vídeo? Talvez você tenha uma síndrome do PC Gamer, não sei. Mas assim, sendo bem honesto, eu diria que opção é o que não falta. Porque assim, nossa, os jogos de antigamente eram muito melhores. Bem, aí você pode baixar o bom e velho emulador, tem emulador de muita coisa por aí que você consegue acessar os bons e velhos jogos. Porém, tem muito jogo recente assim, que especialmente eu considero, no caso, que são bons, como jogos indie, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de um jogo que tecnicamente já tem umas partes dele, vou dizer o Deltarune, por exemplo. Ele já tem uns 3 capítulos, os próximos vão lançar ainda, logo logo. E, tipo, é um jogo bom e é um jogo recente. Então, pra mim não tem essa desculpa de, não, só jogos antigamente eram bons. Tem jogos recentes que são bons. Só que, claro, não vai ser todo dia que você vai achar uma pérola. E além do mais, tem outra coisa, que é que os jogos, querendo ou não, eles vão repetir algumas coisas, algumas piadas e tudo mais. Então, no fim das contas, de fato, se você jogou muito, talvez você não consiga degustar
tanto quanto, sei lá, você era criança. Na verdade, não tem nem como comparar, na real. Porque quando você era criança, tudo era novo. Entendeu? E hoje em dia, além das coisas serem meio cíclicas, tem outra questão, que é que bem provavelmente você, quando você vai jogar um jogo, você já procura vídeo no YouTube pra ficar melhor nele, já começa a procurar guias na internet, e não que você esteja errado. Eu vou dar exemplo de um jogo que, mano, sem guia não tem como, que é o Don't Starve Together. Meu irmão, que jogo desgraçado, eu amo ele, mas que jogo desgraçado. Mas enfim, então, de fato, né, claro, você pode até dizer que não, mas veja bem, eu tô tentando sobreviver em um jogo que é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem muito jogo que a experiência dele pura é muito melhor do que você ver um vídeo na internet. Então vou dar um exemplo aqui do Undertale, que ele é um jogo que, se você pega spoiler, estraga a sua experiência. Porque o jogo, pra mim, o Undertale, ele te pega pelo que você não sabe, sabe? Então se você for puro jogar o jogo, talvez você se frustre, porque toda hora vai aparecer um sapo infernizando sua vida. Talvez. Mas, fora isso, de fato, é um jogo muito bacana. Muito legal, que vai te surpreender caso você não saiba nada dele. E não faça live desse jogo, porque os caras são malucos. Eles ficam dando spoiler pra você. Não dá. Dar spoiler no jogo que é narrativa, não tem como pra mim. É passar do limite do aceitável, na minha opinião. Tudo bem você dizer, não, mas você morre no escuro, no Don't Starve. Isso tá permitido. Porque não é um spoiler, é uma mecânica. Agora, pô, mano, dar spoiler da história é complicado. Mas enfim, é só minhas frustrações aqui jogadas pra vocês. Mas, voltando ao ponto. Então, eu acho que caso você esteja muito enjoado desses jogos AAA, procure uns jogos indie. Vai jogar um Stardew Valley, por exemplo. Um Hollow Knight. Um one shot. Tem muitos jogos por aí, indies, que são realmente muito bons e que podem te cativar. Claro, você também tem que estar legal para jogar, porque querendo ou não, eu sei como é você se sentir tão cansado que você não tem nem determinação para jogar algum jogo. Eu sei como é, porque, bem, basicamente, muito do meu dia, né, eu, sei lá, tô capinando um lote, pegando uma coisa pra um lugar pro outro, esse tipo de coisa. Então, quando eu chegava em casa, eu tava muito cansado. Inclusive, eu comprei The Witcher 3 e eu mal joguei o jogo, porque justamente eu comprei ele nessa época que eu chegava em casa destruído. Parecia que, mano, o caminhão tinha me atropelado. Não precisa, tipo, o caminhão me atropelou e eu não fui pro Isekai. O caminhão me atropelou, eu continuei vivo como um zumbi. Não faz nem sentido, mas é isso. Basicamente era isso. Eu tava vivo pela força do ódio, basicamente. Mas, eu diria que você, às vezes, pode estar passando por uma fase difícil. Talvez um pouco deprê e tudo mais. E, de fato, um jogo, ele não vai te tirar disso e tudo mais. E aí você tem que ter um acompanhamento, né? Um psicólogo, coisa do tipo, pra você poder melhorar. Mas, se o seu problema é achar jogos bons, bem, eu diria que o jeito é você ir descobrindo. Às vezes meio que no aleatório. Sim, você pode se deparar com muito jogo ruim, mas você pode acabar descobrindo uma pérola no meio desses jogos. Pô, lança jogo todo dia, cara. Então, assim, não tem erro. Em algum momento você vai achar algum jogo que te agrada. Agora, se você for um cara chato, que não consegue jogar 3 minutos de nada, aí eu diria que o problema não são os jogos, mas sim você. Talvez você não seja um tipo de pessoa que vá jogar jogos. Talvez você prefira assistir séries e tá tudo bem. Agora, dizer que os jogos de hoje em dia são tudo ruins, não dá. Agora, falando sobre o preço, aí não tem muito como eu te ajudar, meu nobre. O máximo que eu posso dizer é que, bem, se você comprar um bom e velho PC, claro, né, que você tem que saber alguma especificação técnica para ele ser minimamente rodável alguma coisa, né? Mas, dito isso, no geral, né, se você tiver uma especificações boas, você consegue jogar muitos jogos indie por aí e em um preço bem acessível, porque a Steam, ela faz umas promoções que são, na minha opinião, muito justas, sabe? Às vezes o jogo fica tipo 95% de desconto, então não tem nem desculpa. Undertale um dia desse saiu por R$2. Claro que não é sempre, não é todo dia que isso acontece. Não, mas sim, acontece de vez em quando. Então, na minha opinião, a Steam, por exemplo, é uma ótima plataforma. Tem a Epic Games que dá jogo grátis também. Então, assim, no geral, na minha opinião, você vai conseguir alguns joguinhos ou outros. Eu diria também que, às vezes, vale a pena você tentar platinar um jogo que você gosta muito. Eu não sou o cara que platina muitos jogos, mas eu platinei, sei lá, Plants vs Zombies. Eu gosto desse jogo. Então fui lá e platinei. Eu joguei também Lenda do Herói, platinei.
E, tipo assim, na minha opinião, foi bem legal. Dá um senso de conquista, é bem irônico falar isso, né? Mas dá um senso de conquista muito grande e é bem divertido. Você olhar assim, nossa, eu fiz todas as conquistas do jogo. Mas de preferência que seja um jogo que você goste, né? E que também não seja uma conquista torturante. Porque tem uns jogos por aí que tem umas conquistas que dá vontade de pegar um martelo e resolver isso com o desenvolvedor, entendeu? Mas, dito tudo isso, na minha opinião, essa é a forma que você pode sobreviver sendo gamer. Inclusive, a Epic Games, eu tô pegando há quase 3 anos jogos na Epic Games e eu juro pra vocês, eu acho que eu tô com 400 e alguma coisa jogos. Então assim, se você tá que nem eu, há 3 anos pegando jogo, pode ter certeza que jogo que não falta. Ah, mas tem um monte de jogo bucha. Tem, mas, pô, é como eu falei, né? Testar pra descobrir. Eu definitivamente não testei todos os jogos. Testei alguns, achei uns legal, outros ruins, mas é a vida. Bem, dito isso, eu diria que é algo bem específico para cada pessoa, né? Pode ser que realmente você seja o tipo de pessoa que, só gosta de jogo de estratégia. Jogos de estratégia não estão mais me divertindo. Aí, realmente, é uma situação meio complicada. Mas eu ainda acho que se você procurar bem, você encontra recomendações aqui no YouTube mesmo, de pessoas que não vão te dar spoiler do jogo em geral, e te recomendar um bom jogo. E bem, essa é a minha opinião, e é isso. É assim que eu diria que, pelo menos, eu vou sobreviver. Eu irei sobreviver, você, Nintendo! Eu te odeio, Nintendo! Nossa, minha garganta até doeu aqui. Mas enfim, falou!